Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Então, sétimo ano, terminamos aí, né, o nosso primeiro, nosso segundo bimestre e agora iremos dar início ao terceiro bimestre, certo? Então, nós iremos aí utilizar o livro 3, tá? A nossa recuperação será semana que vem, para aqueles alunos que ficaram, porém, será uma recuperação paralela, teremos aula e recuperação, tá? Parabenizo a todos os alunos que cumpriram com seus trabalhos bimestrais, com as suas tarefas todas direitinho, tá bom, gente? Então, hoje nós iremos, anotem aí no caderno de produção textual de vocês, tá? Vocês vão colocar o cabeçalho da escola em ENSP, direitinho como a gente sempre fez, tá? A data de hoje, tá? Que é dia 9 de setembro de 2020. E para a aula será da página 30 até a página 37. E para a casa, página 39, tá bom? E o nosso conteúdo de hoje é autobiografia e poema. Como escrever com os fios da emoção. Bom, gente, nós, né, já aprendemos o que é biografia, né? Biografia é quando alguém escreve sobre uma determinada pessoa, né? A gente encontra muito esse tipo de gênero entre os artistas, né? Pessoas ícones que foram importantes de alguma forma na nossa sociedade. E a autobiografia é quando você reescreve a sua própria vida. Geralmente a gente faz isso um pouquinho nos nossos diários, quando a gente coloca alguns sentimentos, o que nós fizemos, o que nós vamos fazer, o que a gente pretende fazer, enfim. A autobiografia é quando você coloca tudo sobre a sua vida, desde lá do princípio. Quando você nasceu, claro que a gente não vai lembrar de muita coisinha quando a gente é pequeno, porém a gente tem que colocar lá na nossa autobiografia a data de nascimento, local, né? E em seguida você vai relatar sobre o que você fez, sobre o que aconteceu na sua vida, sobre os seus propósitos, sobre os seus objetivos, o que foi alcançado, o que não foi, etc. Então, gente, preste atenção aí na leitura da página 32, tá? Capítulo 1, unidade 6. Gente, é lá da parte de produção textual. O livro, ele tem português na frente e produção textual depois. Então, é nessa parte, tá? Então, temos assim, ó. Escrevendo com a própria letra. A biografia e a autobiografia são gêneros textuais do campo artístico literário, mas fazem fronteira também com a área jornalística e de estudo, porque geralmente é uma produção que nasce de ampla pesquisa sobre a vida de uma pessoa, inclusive quando é ela mesma quem escreve sua própria história. Geralmente a gente vê isso muito em artistas, né? Que depois de ter passado, né, vivido muitas coisas, altos e baixos, né? Eles escrevem a sua autobiografia. E muitos vendem muito, por sinal, tá? Continuando aí, a redação de um texto biográfico ou autobiográfico pode ser produzida para diferentes objetivos, como pré-requisito para um trabalho, um processo seletivo de estudo acadêmico, para publicação. Esses dois gêneros podem também se manifestar de diferentes formas, como uma narrativa, peça teatral e em um diário, como eu havia falado com vocês lá no início, tá? A composição das duas palavras denuncia seus objetivos. Veja, aí, turma, essa que está em negrito foi de como foi formada a palavra biografia e autobiografia, tá? Então, biografia foi uma junção de bio mais grafia, que é bio quer dizer vida e grafia quer dizer escrita, tá? E a autobiografia, eu tenho aí o auto, que quer dizer próprio, né? E bio, vida e grafia escrita. No caso, eu só vou acrescentar o auto aí quando eu falo própria, quando eu escrevo da minha própria vida, tá? Então, eu tenho aí, leio os verbetes a seguir para compreender melhor o significado dos dois termos. Lembre-se de que verbete é cada entrada do dicionário
que contém um conjunto de significações e explicações referente a uma palavra. Bom, turma, verbete é como você acabou como a gente acabou de ler aqui, é aquelas palavrinhas lá do dicionário, onde vem o significado de cada uma. Então, eu tenho aí biografia e autobiografia. Então, vocês deem uma lida aí, é bem tranquilo, tá? É só um significado aí de um dicionário. E depois eu tenho, leia o excerto a seguir sobre uma das maiores escritoras brasileiras, né? Clarice Lispector. Quem aqui já ouviu falar sobre Clarice Lispector? Então, geralmente é importante esses tipos de biografia, autobiografia, que serve para nós conhecermos melhor determinados autores, né, autoras, que fizeram parte, né, e de uma parte muito importante da nossa sociedade, tá? Então, eu quero que vocês leiam aí com calma, tá? Esse inserto aí sobre Clarice Lispector. Ao lado, pessoal, eu tenho algumas palavrinhas em azul, que eu tenho conspirar, ocasional, rememorar, passar longe, agrura, suplício e afagar. Então, são palavrinhas um pouquinho, né, desconhecida, né, para alguns alunos. Então, eu tenho aí o vocabulário, o que significa cada uma. Vocês, quando olharem aí o significado, vão ver que é tudo que vocês conhecem. Porém, as palavras são um pouquinho diferentes, isso serve para enriquecer o nosso vocabulário, tá bom? Em seguida, vocês vão pular lá para as principais características de uma autobiografia. Vocês podem até colocar assim, importante, estudar, tá bom? Então, eu tenho aí as principais características, né, que são relatar e registrar a história da vida da própria pessoa que a escreve, enfatiza os fatos principais da existência do autor, narra uma sequência de fatos não ficcionais, mas pode valer de recursos literários e é sempre narrado na primeira pessoa. Por que não ficcionais, pessoal? Porque quando eu escrevo uma autobiografia, eu estou falando sobre a minha vida, ou seja, algo que realmente aconteceu, nada de ficção. Mistura elementos da literatura, jornalística e história. Coloca lá na página 34, que eu tenho a continuação. Os fatos podem ser contados na ordem cronológica, podem ter a forma de texto, filme ou peça teatral. Geralmente aborda o contexto histórico em que a pessoa viveu, entrelaça fatos da vida pessoal e profissional, apresenta natureza pessoal, ao contrário da biografia, que é impessoal. Por que a biografia é impessoal? Porque é uma pessoa que vai escrever sobre outra pessoa. Então, eu não tenho como ter nada pessoal, porque eu não estou falando de mim. Já a autobiografia, né, eu falo de mim mesma. Então, ela é bem pessoal, tá bom? E emprega geralmente o tempo verbal no passado. Por que, professora, no passado? Porque como eu estou escrevendo algo que já aconteceu, geralmente, né, o tempo é sempre no passado. Então, agora eu tenho aí parada obrigatória, leia o excerto a seguir, autobiografia de José Saramago, tá? Aí eu tenho aí fotografia de quando ele jovem, de quando ele mais idoso, certo? Então, vocês irão ler aí com atenção esse inserto aí, essa autobiografia. Nela também possui lá na página 35 algumas palavrinhas em azul, tá? Que está aí o significado, né? O vocabulário de cada uma, para que vocês possam entender melhor o texto e enriquecer também o vocabulário de vocês. E aí vocês irão responder as questões 1, 2, 3, 4, até a 36, número 6, tá? Em aula. A gente daqui a pouco vai fazer a correção, mas primeiro eu vou dar um tempinho para vocês fazerem aí as atividades, tá? E para casa, gente, vocês irão ler aí essa página 37 e fazer lá na 39. Porque aí na página 36 eu tenho aí, ó,
como construir uma autobiografia? Como eu posso escrever algo sobre mim mesmo? Então, eu preciso de algumas regrinhas, tá? Então, eu tenho aí, olha, para escrever bem uma autobiografia, é importante conhecer exemplos desse gênero textual, a fim de compreender melhor a sua lógica de produção. Além disso, esteja atento aos seguintes aspectos. Primeiro, determine quem será o leitor do seu texto. Isso é importante para adequar a linguagem, porque se for uma autobiografia para um grupo infantil, então eu vou ter que colocar uma linguagem que chegue mais próximo às crianças. Se eu quero uma autobiografia para já o infanto juvenil, então eu já vou ter que colocar uma linguagem mais próxima a esse grupo de pessoas, tá? Segundo, defina uma característica sua que possa inspirar outras pessoas, uma ideia central que possa orientar a escrita do seu trabalho. Depois, relembre os variados fatos de sua vida e escolha os períodos sobre os quais você quer falar. Converse com os familiares, amigos, reveja fotos antigas, por exemplo, para recuperar o máximo de memória possível. Porque, gente, é um pouquinho complicado a gente lembrar de tudo que a gente já fez na nossa vida. Então, a gente vendo fotos, conversando com os familiares, a gente consegue resgatar um pouco mais sobre a nossa história. E assim a gente coloca em nossa autobiografia. Depois, faça um esquema ou um mapa mental com os fatos mais significativos para você. E depois selecione o que deseja contar e forma como fazer. Enumere os detalhes de cada fato escolhido. Relacione-o às pessoas e algo importante para você, tá? Lembre-se de que os detalhes darão o corpo do seu texto. Se é um fato, não pode ser narrado com detalhes, ou se não ter a ajuda de colocar em evidência a ideia principal escolhida por você, deixe-o de lado e escolha um outro momento mais relevante de sua vida. Então, gente, se vocês não conseguirem contar de fato tudo o que vocês viveram, então vocês não coloquem essa parte, coloquem uma outra coisa que vocês possam estar falando com embasamento, tá? Defina se vai narrar de forma cronológica ou de outra forma, por exemplo, por temas. Como assim de forma cronológica? Ah, quando eu tinha meus 3 anos, meus 4 anos, depois fui com os 16, fui para uma determinada escola. Ordem cronológica é de quando, conforme a sua idade, tá? E por forma de tema, vocês podem colocar na época, quando criança, quando adolescente, quando jovens, aí seria por parte de temas, tá? Coloque toda a sua energia e emoção na sua narração e descrição do ocorrido. Mais do que simplesmente contar, encontre uma forma de transmitir ao leitor a emoção do momento, que se atualiza por meio de sua narração. Lembre-se de que o leitor não viveu o que você vai contar. Organize seu trabalho, faça um planejamento de escrita e o siga, para não perder durante o processo. Gaste tempo planejado e depois revisando para fazer escolhas corretas. Aí vocês irão ler aí esse novo excerto, tá? E depois lá na página 39 é o deverzinho de casa, tá? No qual vocês terão que fazer aí uma autobiografia, tá bom, gente? Então, assim, a nossa explicação de autobiografia fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí na plataforma, tá bom, pessoal? E daqui a pouco nós faremos a correção das páginas que serão feitas em aula. Tudo bem, gente? Ó, beijo, continue se esforçando, continuem estudando, tá? Dando o melhor de si, que breve isso tudo aí vai acabar e a gente vai voltar com a nossa normalidade. Beijinho, tchau, tchau.